E aí, galera do canal Química em 12, eu trouxe hoje um assunto especial pra gente, a alotropia. Galera, é um assunto desse tamanho aqui, ó, mas muitas provas adoram falar dele. Claro, tem substâncias super importantes ali dentro, né? Francis, legal, eu já ouvi falar em alotropia, mas o que é alotropia? Eu quero ter certeza, eu quero entender. Eu acho muito legal sempre analisar a estrutura da palavra, né? A etimologia da palavra, de onde vem o termo alotropia? Galera, eu quero que você pare agora e pense em oxigênio. Quando a gente fala oxigênio, que fórmula vem à tua cabeça? E aí? Francis, na minha cabeça vem a fórmula O2, gás oxigênio, perfeito. Existe outra forma, outra maneira do oxigênio aparecer? Se manifestar? Tem. Não é o O3, o ozônio, então a palavra alotropia vem do grego e significa outra forma, outra maneira da substância então aparecer. Feito? Muito bem. Eu defini então o que é a palavra alotropia. Mas quais são os exemplos, tá? Eu vou te mostrar exemplos, depois eu vou voltar a definir e fazer um comparativo com os exemplos, tá? Eu queria então antes te lembrar assim, ó, a alotropia, ela é um acontecimento restrito, falando restrito, acontece com substâncias puras, tá? E são com substâncias simples. Então a alotropia vai acontecer com substância simples. Para quem não lembra, é aquela que apresenta um único elemento, né? Então, pô, só o ferro, só o oxigênio, só enxofre, por exemplo, são substâncias simples. Tá, mas a alotropia acontece com algumas substâncias simples, ok? Perfeito? Vamos lá. Substância composta não vai passar por esse fenômeno, então, né, a gente não vai agora dar aquela atenção a elas. Legal. Francis, com quem? Com qual elemento, né? Quando que acontece a alotropia? Vem comigo, você vai entender. Primeiro caso, galera, de alotropia é o caso do carbono, super, mas muito importante, tá? Quando se fala em carbono, a gente vai ter alguns alótropos, né? Por exemplo, o carbono grafite, tá? Então, o grafite, ele é formado apenas por carbono, uma substância simples, né? É um dos alótropos. Não confunda com isótopo, tá? Então ele é um dos alótropos. Um outro, ok, muito importante e cada vez mais importante, cada vez mais comentado, presente há 2 anos aí atrás na prova do Enem. Por exemplo, o grafeno, tá? O grafeno, então, ele vai ter cada vez mais importância pra gente. É outro cara muito comentado e conhecido há muito tempo, né? O carbono diamante. E temos também o carbono fulereno. Aqui estão, então, alguns alótropos do carbono. Até existe mais que isso, mas eu reuni os principais para você, tá? Agora, esses alótropos do carbono apresentam propriedades químicas muito semelhantes, ok? As reações químicas que um pode fazer, o outro também pode fazer. Então, propriedades químicas muito próximas, muito semelhantes, né? Alguns até falam que são iguais. Mas as propriedades físicas, elas são diferentes. Pegou essa? Propriedades químicas praticamente iguais e físicas diferentes. Por que propriedades físicas diferentes? Bom, o grafite, só para dar um exemplo, ele conduz corrente elétrica, mas não conduz calor, tá? O diamante, ele conduz calor, mas não conduz corrente elétrica. Já o grafeno, ele é capaz de fazer as duas coisas. Viu como cada um difere em suas propriedades físicas, né? O ponto de fusão de um é diferente do outro, e do outro, e do outro. O ponto de ebulição de um é diferente do outro, e daí por diante, tá? Então você vê que as propriedades físicas, elas são bem diferentes. Muito bem, galera, então temos aqui um quarteto muito especial de alótropos do carbono, tá? A hibridização do carbono é diferente, ok? Aqui em alguns alótropos, né? No grafite é sp2, no grafeno ela também é sp2, no diamante é sp3, no fulereno é sp2. E eu quero que você repare uma coisa que pega muito, ok, no pé da galera. Você está vendo quantas ligações do carbono no grafeno? Olha bem, quantas ligações o carbono faz no grafite? Quantas ligações o carbono faz no fulereno? Nesses três, você não está vendo errado, você está vendo 3 ligações. Mas espera aí, o teu professor do colégio, você já ouviu no cursinho, já viu no YouTube que o carbono ele é tetravalente. Cadê a 4ª ligação? Cadê a 4ª ligação nesses 3 casos? Pessoal, não é como hidrogênio, ok? Eles estão ocultando a 4ª ligação. A 4ª ligação que não está sendo mostrada é a ligação π entre os carbonos. Então, muito cuidado com esses 3 exemplos de alótropos. A ligação π, ela não é mostrada, tá? Então, cada carbono aqui faz uma ligação dupla, né? No carbono diamante, você pode contar 4 ligações, que realmente é o que o carbono faz, e elas são mostradas, 4 ligações do tipo sigma. Então, alotropia quando se fala em carbono.
Oxigênio, como nossa aula começou e eu citei o oxigênio, vamos retomar esse carinha aqui, tá? Então, pessoal, o oxigênio, ele pode se manifestar na forma de gás oxigênio, perfeito? Ou gás ozônio. Pô, o ozônio que está lá para filtrar a radiação UV, né, e ajudar a proteger várias espécies, amenizar a questão de radiação. O gás ozônio, então, ele tem fórmula O3 e o gás oxigênio, fórmula O2. Muito bem, galera. Então, eles apresentam também propriedades químicas muito próximas. Os dois são ótimos comburentes, né, numa reação química de combustão, mas cada um aqui apresenta uma propriedade física muito diferente da do outro, né? A densidade deles é diferente, né? Ponto de fusão e ebulição, a reatividade aí, né, acaba sendo também algo diferente entre eles. Muito bem, galera. Então, você vai ter propriedades químicas praticamente iguais e físicas diferentes. Mais um caso dentro dos casos mais importantes, tá? Fósforo. Nós temos o fósforo vermelho, que eu sei que você conhece muito bem, o fósforo vermelho, que não tem um número de átomos, então, ali, né, definido. E você vai ter o fósforo branco, ok? Que é o P4, ele tem, sim, uma atomicidade bem definida. Eles apresentam diferenças também na parte física. E a parte química dos dois é muito parecida, tá? Muito parecida. Então, fósforo vermelho e branco, até tem outros tipos, mas esses são os mais cogitados, os mais lembrados. O caso menos comum que a gente percebe em provas é a cobrança do enxofre, tá? O enxofre, então, ele existe na forma rômbica e na forma monoclínica, tá? Rômbico e monoclínico. Os dois têm a mesma atomicidade. O que difere um do outro, então, pessoal, tá? É a estrutura, é a organização desses átomos, né? A forma rômbica tem uma estrutura, então, ali, atômica e, no caso, a forma monoclínica, outro arranjo, tá? Outra organização. Você vê, então, o caso do carbono, do oxigênio, fósforo e o caso do enxofre. Esse quarteto de elementos, tá, é o que mais se cobra. Eu tentei colocar numa ordem decrescente de prioridade para as tuas provas, tá? Mas é bom saber os 4 por segurança. E ainda podem comentar de alotropia no estanho, pessoal. Então o estanho tem formas diferentes, que gera cores diferentes, perfeito? Até mudam aqui a alotropia, o estado holotrópico, na verdade, muda de acordo com a temperatura, né? A alotropia no ferro, então o ferro também, ele tem formas diferentes, e a temperatura pode ser o fator que faça uma forma mudar para outra. Você perceba que eu coloquei de forma bem condensada esses dois elementos porque tem uma cobrança menor, mas existe e é bom saber. Então, pessoal, a alotropia, ok, é um conteúdo muito compacto, muito pequeno, mas você viu como tem substâncias muito importantes tratadas ali no meio? Isso aí, né? E agora eu quero fazer um resumo aqui com você, tá? Vamos lá. A alotropia, você percebeu que é com o mesmo elemento ou elementos diferentes? E aí? É com o mesmo elemento, tá? São sempre substâncias simples ou compostas? São sempre substâncias simples, porque eu trato de um elemento só, tá? E essas substâncias, os alótropos, eles correspondem a substâncias diferentes. Então, a alotropia é quando o mesmo elemento, por exemplo, oxigênio, oxigênio, forma substâncias simples diferentes. O2 e O3 são substâncias diferentes. E os 4 pares mais importantes estão aqui. Carbono grafite e carbono diamante. Tá? Coloquei os dois mais comentados dos 4 que eu mostrei antes, tá? Tem o caso do O2 e do O3, fechou legal, né? Temos o caso, então, aqui do fósforo vermelho e fósforo branco. França, eu nunca vi fósforo branco ao vivo, pessoalmente. Isso é bom, tá? Porque ele é extremamente instável. O caso do enxofre rômbico e monoclínico. Então eu falei desse quarteto de elementos e agora eu quero algo mais. Quero que você saiba algo mais, tá? Você consegue me dizer qual coluna aqui tem as substâncias mais comuns? Qual coluna tem as substâncias mais estáveis? E aí, tá? Eu acho que você vai concordar comigo que entre grafite e diamante, o grafite ele é mais comum. Eu falo pela minha realidade, né? Então, não, Francis, comigo o diamante é mais comum. Que fase, né? Mas, galerinha, então o carbono grafite ele é muito mais comum que o diamante. O nosso ar, no ar que você respira, ele é praticamente 20% de O2. E o ozônio, o percentual dele é mínimo, né? Você conhece pessoalmente fósforo vermelho, mas como eu te falei antes, não é nem legal conhecer pessoalmente fósforo branco. E o enxofre rômbico é aquele que eu encontro mais facilmente, até em farmácias e tal. Muito bem, galerinha. Então, à esquerda, essa coluna, então, aqui que eu tô apontando, tem as substâncias que são mais comuns, porque são mais estáveis, e se elas são mais estáveis, elas carregam menos energia.
Tá? À direita eu tenho o contrário, então, né? Quer dizer que se eu faço uma combustão, ok? Usando o comburente O2, eu tenho uma liberação de energia. Se eu faço uma combustão e eu uso como comburente o O3, eu tenho outra liberação, uma liberação maior. Tanto que, se eu respirar o O3, ele vai lá para a minha mitocôndria, ele vai ajudar na combustão da glicose e eu vou ter mais energia produzida, tá? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas enfim, galera, os mais estáveis e os menos estáveis. Pensa assim, ó, os mais comuns e os menos comuns. Pegou legal? Muito bem, galera. Agora vamos exercitar a alotropia, tá? Vem comigo. Olha só essa questão que completa e ela é bem específica, ela trata muito do elemento carbono. As formas polimórficas do carbono são diamante, grafite e fulerenos. Polimórfica, vamos traduzir? As várias formas alotrópicas do carbono são diamante, grafite e fulereno. Sim, até existe mais, mas essas são formas alotrópicas do carbono. Perfeito, tá? O monocristal de grafite, ele é um bom condutor de corrente elétrica. Lembra se o grafite conduz ou não corrente elétrica? Como ele faz hibridização sp2, ele tem ligação π, essa ligação π é uma das propriedades, na verdade, uma das características que permite essa propriedade surgir, condução de corrente elétrica, tá? Porém, não tem a mesma eficiência na condução de calor. Isso, o grafite ótimo condutor de corrente elétrica, péssimo na questão calor, tá? Bom, galera, então ela vai estar certa, afirmativa. O diamante é uma forma polimórfica metaestável do carbono nas condições normais de temperatura e pressão. O diamante é uma forma de carbono. O que é metaestável? É o que não é o mais estável. Então, galera, o mais estável não é o grafite. Se o grafite é o mais estável, ali na dupla que eu te mostrei, o diamante, ele não é o mais estável, ele é o metaestável. Viu? Termos diferentes podem tentar te atrapalhar, mas aqui em 12 minutos a gente tira essa confusão a limpo, tá? No grafite, as ligações químicas entre os átomos de carbono são tetraédricas. Para ser tetraédrica, esse carbono só pode fazer ligação simples, mas o grafite ele faz ligação dupla. Não, então ela é trigonal plana. A condutividade elétrica do diamante pode ser explicada pela hibridização. Não há condutividade. Então eu vou já descartar porque ele só conduz calor. Grafite e diamante possuem estruturas idênticas. Não, pessoal, né? O grafite é laminar, por exemplo, eles têm toda uma estrutura diferente em função até do tipo de ligação e hibridização. Grafite e diamante possuem propriedades químicas semelhantes, praticamente iguais. Perfeito, eles são, por exemplo, combustíveis. Propriedades físicas diferentes. Sim, um conduz corrente elétrica, o outro calor. E estruturas diferentes. Sim, então o arranjo de um é diferente do outro. Era uma questão focando muito o carbono, mas hoje você entendeu de vez e totalmente a alotropia. Se inscreve no canal, ativa o sininho e avisa a galera que tem alotropia à tua disposição. Tchau, galera!